Pode começar. Estou com alguns livros aqui próximos, mas eu gosto muito dos Bilhetes Fraternais, que é uma leitura bem suave, né? Então, estou com Bilhetes Fraternais. Tá. Abri no capítulo 15, Estrada de Damasco. Ninguém veio a este mundo para descansar pés e mãos. João Cury Nasser. A luz do Cristo, pacificadora e amiga, surgiu ante o obreiro adormecido, Paulo de Tarso, que, imerso em suas convicções antigas, adiava o seu atendimento ao chamado para o trabalho no bem. Cada jornadeiro da terra tem o seu momento de encontro abençoado com a luz do Mestre, no momento em que o seu coração se abre ao apelo do amor. Paulo exemplificou a luta íntima para fazer florescer o homem novo, vivificado pelos ensinos de Jesus. A sua determinação por ser melhor a cada dia indica que a conquista da reforma íntima se dá por labor incessante na conquista de virtudes e eliminação dos vícios. A mensagem do Cristo despertou no romano a doçura e a pacificidade, acompanhadas da convicção firme de que as palavras da Boa Nova deveriam ser levadas a vários outros povos, porque reviveceriam outros corações. A jornada de divulgação da Boa Nova que fez de Paulo o apóstolo dos gentios precisa hoje ser reiniciada. O mundo nunca precisou tanto de Jesus para indicar aos homens o rumo a ser seguido. A palavra do amor, do perdão e da misericórdia divina alentará corações que apenas aguardam este chamamento para modificar suas vidas e construir um mundo de amor, o reino de Deus na terra. O convite para a divulgação da mensagem do Mestre está apresentado a todos nós que responderemos a este chamado, recebendo do Pai os recursos necessários à realização desta tarefa. À palavra devemos aliar o testemunho, porque encontraremos aqueles que receberão a palavra e a brindarão como a boa nova esperada. No entanto, haverá corações endurecidos que não serão convencidos com o falar, mas serão impressionados com a sincera vibração de amor e paz. A estrada de Damasco está assim chamando a cada um de nós. Como iremos responder a este caminho? Que o Cristo, irmão e guia de nossas vidas, inspire e fortaleça os ânimos para o labor no bem. Acho que assim como Paulo, né, é o labor no bem, é o trabalho no bem, exemplificando. Lindo, né? Lindo. E todos nós somos chamados todos os dias, né? A esse Todos labor. os dias. Com Cada essa jornadeiro mensagem, tem o seu momento. isso mesmo, Sheila. Essa mensagem de Sheila, a gente pede aí a Regina para iniciar a nossa prece inicial, né? Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, vamos mais uma vez, aproveitando a energia amorosa da mensagem que foi trazida, unir e elevar o nosso pensamento a Deus, buscando a presença dos benfeitores amigos, de toda a equipe que dirige, que orienta as atividades da casa. E juntos, vamos nos dirigir a Deus e a Jesus, agradecendo a bênção da nossa vida, a oportunidade do trabalho, e rogando os benefícios que necessitamos, a partir da mensagem que será trabalhada hoje pelo Tiago. Então, que o Mestre Jesus derrame a sua luz e o seu amor sobre cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O Tiago já está aí conosco. Tiago, seja bem-vindo. Nosso tema hoje é o capítulo 4 da primeira parte de sistemas. A palavra é sua, Tiago. Fique à vontade. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem. A gente hoje ficou aí, né? A gente se inscreveu para poder estar ajudando nessas reflexões, né? Desse capítulo
dos sistemas. Então, prazer estar aqui, vamos ver o que a gente pode estar fazendo no campo das nossas trocas, né? A gente tem buscado essa perspectiva mais dialógica, de alguma forma nos colocarmos junto a Kardec para pensarmos o que ele nos traz, e pensarmos que profundidade filosófica e que dá robustez a esse livro dele, fundamental, isso é importante, gente, esse livro ele é fundamental para compreendermos, para interpretarmos fenômenos espíritas. E aqui espíritas não é apenas na perspectiva espírita, é os fenômenos relacionados às manifestações dos espíritos. Por conta disso, essa obra ela é fundamental para que a gente vá alinhando e compreendendo o nosso pensamento numa perspectiva espírita, tá? Para que possamos compreender que existem olhares, interpretações, compreensões e compreensões sobre o que é esse fenômeno da vida, né? O intercâmbio. Então, essa obra, ela é como se fosse a nossa diretriz principal de como lermos espiritamente os fenômenos. O livro, né, esse livro incrível, ele começa com essas noções preliminares, né, uma pergunta, capítulo 1, há espíritos, que de forma belíssima, né, o Carlos Campetti nos trouxe, e depois prosseguimos como do maravilhoso e sobrenatural, capítulo 3 do método, e agora dos sistemas. Talvez, para o tempo de Kardec, e talvez nem todos saibam disso, a forma como se buscava organizar o pensamento, tá, era por sistemas. Era uma forma de tentar enquadrar, numa perspectiva científica, a compreensão e a leitura do conhecimento. Então, não é à toa que se a gente abrir as obras de Kardec, Livro dos Espíritos, agora o Livro dos Médiuns, o Evangelho, eles parecem muito bem estruturados e organizados numa composição de sistema. Então, quando Kardec, nesse capítulo, vai apresentar sistemas ou olhares, análises, interpretações sobre o que é esses fenômenos que aconteciam à época na França e na Europa e no mundo, na verdade, ele está construindo, então, uma reflexão sobre o que esses olhares têm a dizer sobre o fenômeno espírita. Para isso, eu vou contar com a ajuda de vocês, a gente vai trocando. Eu peguei o texto, né, fiz algumas notas. É um texto que a gente percebe que é um texto longo, tem muitas informações. A ideia é a gente tentar, né, alcançar, né, ele todo hoje, se possível, mas eu conto com vocês nessas reflexões. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu botar aqui para a gente, compartilhar o livro, tá? Muito bem. Estão vendo aí? Certo? Tá aí, né? Muito bem. E aí, o que eu vou falar para vocês? Sabe qual é a grande sacada? Não sei se todos leram. Sabe qual é a grande sacada, né, desse capítulo? Tá? É que, na verdade, o Kardec está chamando as pessoas que falam sobre o espiritismo, seja de forma negativa, seja de forma positiva, seja tentando desconstruir a realidade do fato espírita a partir de outras análises. Então, ele está se alimentando, ele vai se abastecendo desses argumentos para, e aqui é interessante, capítulo 4 dos sistemas, para que ele possa construir, na verdade, gente, o sistema espírita. Entende? A lógica é essa. Ele não está apresentando só os outros sistemas, ele está construindo, o sistema espírita. Para a gente entender, é assim que o espiritismo compreende isso? É. Então, o primeiro passo é esse, que a gente entenda
E o que Kardec está fazendo, lendo os outros sistemas, é construir o seu sistema de pensamento espírita. Tá? Então, esse é o nosso guia hoje, tá? Em relação a essa questão. Mas a grande questão é, o que é um sistema? Né? Para facilitar a gente entender o que é um sistema, eu peguei algumas definições e vai ser fácil para a gente entender o que é um sistema. Então, vou pegar um conceito aqui, que é um conceito que a gente conhece, está no nosso dia a dia, né? Quem cozinha, né? Quem cozinha sabe, né? O que é um sistema de medidas, certo? Então, modelos de organização relacionados a comprimento, por exemplo, capacidade, massa, tempo, volume. É um sistema de métrica. Então, por exemplo, comprimento, uma metragem. Né? Eu quero medir uma casa, um apartamento. Quero medir uma rua. Capacidade, volume, tempo, massa, peso. Então, a categoria se organiza em um sistema, que é um sistema de medida. Muito bem. No campo da biologia, por exemplo, nós temos... Por exemplo, os sistemas, né, do nosso corpo físico. Então, conjunto dos órgãos que se organizam em sistemas, temos o sistema cardíaco, sistema pulmonar, sistema urinário. Então, quando nós procuramos um especialista, na verdade, alguém especializado em um sistema, que é um conjunto de órgãos que se interconectam e fazem funcionar uma dimensão do nosso corpo físico. O mesmo a gente pode dizer em relação à química. Quando a gente vai cozinhar, por exemplo, a ideia de um sistema na química que é juntar objetos ou entidades químicas. O que é entidade química? O que é isso, entidade química, né? Parece coisa meio louca. Não. Quando você põe numa panela água e sal para fazer uma massa, um macarrão, são entidades químicas que estão se conectando. Torna a água salgada. Então, sistema na química seria isso. E na física, e é interessante, que a gente tem uma perspectiva de que é partículas, coleção de partículas de corpos, né, fechados em um sistema fixo, né, e que não permite a entrada e saída de outras partículas no corpus e que trocam energia. Parece uma coisa muito teórica, mas se a gente pensar, por exemplo, em nós, intercâmbio com os espíritos, trocando fluidos, nós estamos falando de uma mecânica, de um sistema. Existe então uma casa espírita que faz um trabalho mediúnico, um sistema, sem dúvida, de organização. Desde quem coordena a atividade, até os médios que dão passe, os médios que dão comunicação psicofônica, os médios de sustentação, os espíritos estão ali. É um sistema. Então, quando Kardec vai começar a construir, então, a ideia de que quais são os sistemas, certo? Quais são os sistemas que existem e que questionam o espiritismo? A primeira questão que ele coloca é essa. Quando começaram a se produzir os estranhos fenômenos do espiritismo, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, olha a valorização de Kardec em relação a algo que é ancestral, que é histórico na humanidade. O primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida. Será que é? Será que de fato está acontecendo alguma coisa de especial ali? Quanto à realidade deles, e mais ainda, quanto à causa. O que está provocando esses processos? O que está causando a origem de uma mesa se manifestar? O que está por trás de uma mesa que aparentemente parece responder de forma inteligível perguntas que os presentes fazem? Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis, ou a avalia das pessoas que estão lá, que estão dizendo que são fidedignos fenômenos, e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas a que uma observação mais atenta haveria dar o justo valor. Então surgem, gente, várias formas de se entender o que estava acontecendo.
E por que está dizendo assim? Cada um o interpretou do seu modo. Porque antes de Kardec, não existia uma organização do que estava acontecendo naquele fenômeno. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, cada um tinha sua leitura. Depois que Kardec percebe a seriedade de que existia alguma coisa muito importante, e isso está lá na biografia de Kardec, ele fala, tinha alguma coisa muito importante acontecendo naquele momento. E aí passos em reuniões mais sérias, e toda a sistematização do conhecimento espírita, como a gente conhece pelos espíritos. Então, percebam que é algo importante que está acontecendo na história, e Kardec fala, muitos viram os fenômenos, mas cada um, sejam cientistas, sejam leigos, sejam participantes da sociedade, cada um construiu uma forma de compreensão do que estava acontecendo, inclusive religiosos. E aí, o que vocês acham? Faz sentido o que eu estou dizendo? Não? Total. Não? Ninguém é um livro em branco, né? Todo mundo tem sua história e suas percepções. E aí, diante dessa situação, com certeza, cada um deu seu pitaco. Exato. E me recordo, por exemplo, já até adiantando aqui, o Alberto Almeida conta uma história de um grupo espírita, um grupo mediúnico espírita, que recebe uma mulher muito perturbada para dar assistência espiritual a ela. Então, conversam com ela, fazem uma oração, dão um passe magnético, e ela continua naquele estado. Aí o que eles fazem? Vamos mais uma vez, vamos elevar o pensamento, vamos dar o passe, vamos dar uma água para ela, para ver se ela se acalma, e aquilo foi não crescendo. Aquilo foi crescendo. E eles não estão resolvendo. Mas passe, de repente surge alguém mais ansioso, levanta o tom de voz e pede que ela se concentre. De repente alguém decide sacudir essa mulher, olha para onde é que está indo. Entende? Né? O desespero das pessoas, não estamos conseguindo resolver o problema dela. De repente, água na cara, pega um copinho de água para ver se ela desperta naquele transe. E lá pelas tantas, alguém diz assim, amigos, já fizemos o que tínhamos para fazer aqui com ela. Agora é chamar uma ambulância. Ela precisa de assistência psiquiátrica. O grupo ficou assim, como assim? Como assim? Como assim chamar uma ambulância? A questão é espiritual. E a pessoa, o médium, muito bem, é dela. Ela tem uma condição clínica, possivelmente. E não deu outra. A mulher tinha uma condição clínica psiquiátrica. Então, perceba, um grupo em tese adestrado, estudado, para um trabalho de assistência espiritual, se vê diante de uma situação em que eles não conseguem, em tese, controlar, né? E eles partem para que, olha, tem um problema aqui, nós temos que resolver, custe o que custar. Né? Para você pensar alguém para de repente dar um tapa no rosto dela, seria um pulo no desespero, né? Então, nós vamos chegar daqui a pouco falando sobre os sistemas que tentam explicar o que está acontecendo, justamente nesse que acha que tudo é espiritual, tudo é de um ente, de um espírito influenciando um processo obsessivo. E nem sempre é. A gente tem que ter esse cuidado, porque o obsessor virou o nosso diabo, né, gente? O obsessor virou o diabo dos espíritas. A pessoa levanta a voz, né? Levanta a voz em casa, está nervoso, isso é obsessão. Ou tem uma discussão, é obsessão. Não é obsessão, não. Estou nervoso mesmo, estou chateado, né? Mas esse movimento atávico da gente justificar tudo para os obsessores, os espíritos, é uma repetição de um padrão nosso religioso. Tudo bem? Vamos dar uma adiantadinha aqui. Então, a gente está começando então a falar sobre essas questões, e Kardec destaca, né? Eu não sei se todos leram o texto, eu destaquei algumas coisas aqui. Aí ele fala, está nascendo uma proposta nova. Ele está pensando no espiritismo como uma ciência da alma, uma ciência do espírito. E ele fala, por ter nos passos iniciais, e às vezes incertos aqui no sentido, é um mundo novo sendo descoberto. Nós não temos respostas para tudo.
Então é necessário que tenha tempo para que a gente compreenda os fenômenos, para que a gente receba os fenômenos, que a gente colecione os fenômenos, coordene, organize os fatos, para que a gente possa ter uma opinião. O que Kardec está dizendo aqui é uma coisa que um cientista um linguista, que eu sou encantado por ele, que é o Noam Chomsky, ele diz assim, o cientista tem que ser cético. Ele não pode simplesmente acreditar por acreditar nas coisas, né? Ele tem que fazer valer o lugar dele como cientista. Ele tem um ceticismo. Kardec era assim, né? Peraí, o que está acontecendo? Né? Sabe as pessoas que são levadas com muita facilidade para acreditar em qualquer coisa? Né? Isso acontece no meio espírita. Então, assim, ter cuidado, né? Então, tem um espírito ali no Kardec, né? Uma alma muito bem já trabalhada no seu contexto, na sua cultura, de fato ser um cientista. Não é aceitar qualquer coisa. Né? Você imagina o trabalho que esse homem não teve de reunião de todo esse conhecimento, o que fica, o que tira, o que não faz sentido, o que é aparentemente universal. Né? E mesmo diante das limitações do seu tempo. Isso a gente não pode esquecer. Essa obra é fruto de um contexto histórico, de um momento muito especial da nossa história espiritual como orbe, como humanidade, mas circunscrita nas limitações de seu tempo. Não há como saber-se de tudo. Ele mesmo vai dizer lá na frente, os espíritos não vão revelar tudo sobre a humanidade. Eles vão revelar aquilo que nós somos capazes ainda, já agora, de compreender. Sem dúvida, virão novas revelações, eu não tenho dúvida disso. Né? Então, a gente tem que pensar o espiritismo como mais um componente importante na emancipação consciencial e espiritual de todos nós como humanidade, o grande contributo para a humanidade. Aulenita, diga, querida. Tá desligado o microfone, agora sim. Foi engano só, desculpa. Ah, foi engano? Tá, deu um tchauzinho aí, ó, de novo. Muito bem. E aí Kardec, ele é humilde, ele fala, olha, uma coisa nova surge, causa comoção, causa interesse. É compreensível que surjam diversas interpretações para o que está acontecendo. Ele acolhe a diversidade. Né? Oi, Nilma. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa assim. A natureza, né, dessas manifestações, elas eram bem diferentes, né? Em cada momento de estudo do Kardec. Então, qual, assim, a capacidade dele intelectiva de conseguir reunir tudo isso e fazer uma obra que ficou, assim, tão redondinha, não é? Eu fico imaginando aqui, a gente, quando está numa proposta de uma casa espírita que tem um tipo de uma manifestação diferente daquilo que se é acostumada dentro do centro, dentro da doutrina, já fica, assim, uma coisa, como a história que você iniciou, né? Agora, imagina quando tudo isso estava acontecendo. Não é como que não foi assim, e tem gente que acredita que são obras ultrapassadas, né? É incrível. A primeira questão que é importante é assim, os fenômenos, eles não começaram com psicofonia, né? Opa, oi, Cleo. Só lembrando a Nilma, quem era o mentor também desses trabalhos, né? Para que fosse também direcionado a algumas coisas, né? Então, ele não estava sozinho, né? E às vezes a gente olha nas casas espíritas, né? E alguns fenômenos que acontecem, a gente quer ser o primeiro a relatar, a gente quer ser o primeiro a dar notícia boa de que está chegando alguma coisa boa, sem ao menos fazer a análise que Kardec fazia, né? Pode completar, Tiago. Não, eu ia dizer algo aqui, que hoje nós já temos pelas próprias palavras de Kardec, né? A gente hoje precisa entender, isso não é polêmica, não é que as obras sejam ultrapassadas, é porque se construiu tanto conhecimento, gente, tanta coisa foi escrita. Existem missionários em todos os campos do mundo. Alguém que hoje é um monge budista lá no Himalaia, com um compromisso coletivo
de educação espiritual das pessoas, ele tem o mesmo, vamos colocar assim, um valor de um homem que está hoje tendo um destaque numa área como a antropologia, como a medicina, entende? Então, os missionários, eles estão espalhados no mundo na compreensão da construção de verdades que são relativas, mas que se aproximam de uma verdade maior. Então, quando o Espiritismo ele se permite dialogar com as ciências, o que ele está fazendo? É o que Kardec está fazendo aqui. Eu vou me permitir, em um capítulo dessa obra, até em outros, dialogar com aqueles que nos acusam. Eu vou dialogar com as ideias dos outros. Eu vou permitir colocar as ideias e o argumento dos outros à prova e ver se sustenta. O mesmo vale, gente. É colocarmos o conhecimento espírita em diálogo com as ciências aí que se desenvolveram do século XIX até agora do século XXI, entende? Em um pé de diálogo, sabe? Para a gente pensar não algo que está ultrapassado, mas em atualizações. Ah, então, na verdade, o que ele colocou ali se abre para um campo que agora já foi descoberto. Por exemplo, sem a psicologia, por exemplo, sem as escolas da psicologia, nós não compreenderíamos o que, nesta obra dos médiuns, é citado de forma muito, até um pouco rápida, porque não tinha elementos, que era a dimensão anímica do fenômeno. O quanto eu, quanto você, ou qualquer um de nós que seja médium, o quanto que os nossos conteúdos, a nossa história, que está no nosso inconsciente, vai passar por, a comunicação passa por esse filtro, que sou eu. Então, essa dimensão anímica do fenômeno, Kardec não conseguiu aprofundar isso. Sem as escolas da psicologia, nós não teremos esse conhecimento. Para darmos então é mais complexo que apenas um espírito que se aproxima e dá uma comunicação. É bem mais complexo do que isso. Então, percebam, é um diálogo importante, necessário, entende? Entre entre o conhecimento espírita e as ciências contemporâneas. Quem olhar para a doutrina, a codificação espírita, como quem olha de forma literal e de forma fanática para a Bíblia, ou para o Corão, por exemplo, está equivocado. Porque se o Espiritismo ele fala sobre as leis da vida, ou leis que englobam porção da natureza da vida, as ciências também falam. Então tem que fazer o quê? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aliança entre a ciência e a religião. Aqui não tem mistério, aqui não tem polêmica. Nós estamos cumprindo aquilo que é importante para nós construirmos, certo? Então, vamos voltar aqui ao nosso texto, e eu queria que vocês fossem se manifestando, fossem falando. Então, Kardec diz, chegam esses fenômenos, chegam a essa realidade, chega esta realidade de novos fenômenos e virão aqueles que vão negar. Por que vocês acham que vieram muitos sistemas de negação? Eu vou deixar para vocês responderem. Por que vocês acham que naquele momento, no século XIX, surge uma efervescência de teorias que tentam negar e refutar o fato espírita? E aí? Eu imagino que talvez fosse um pouco o medo da perda do poder, sabe? Eu acho que tinha isso bem presente nessas questões. Outras também, mas eu acho que essa pesou bastante. Muito bem. O que mais? O que vocês acham? Oi, Rita. Rita, querida. Opa, Oi. eu penso que sempre, nessa questão da gente lidar com as comunicações, por exemplo, né? Uhum. Por mais experiente que a pessoa se julgue, né? Cada vivência, cada manifestação é única. Uhum. Então, Kardec mesmo fala para nós assim que só a experiência é que vai fazer com que a gente compreenda de verdade o que o Espiritismo vem nos ensinar. Uhum. Ele fala aqui lá na frente.
né? Hum, Então, só assim a gente vai conseguir compreender, de ok. verdade. Anaílsa e Rodrigo estão juntos hoje no estudo, né? E aí, gente? É o Rodrigo. Diga aí, Rodrigo. Eu acredito que ainda há hoje essa negação, né? Talvez uma negação de outras linhas religiosas, mas também de pessoas que estão fora de uma linha religiosa, por exemplo, acadêmicos, cientistas. Ainda há muito essa negação, porque o ser humano, e aí principalmente aquele com um grau de racionalidade ou de um pensamento muito positivista, eles perduram a aceitar que há algo maior que o próprio ser humano, né? Então, isso é até há um cunho também de egoísmo, né? Há algo maior do que eu, né? Há algo sobrenatural, ou seja, além do ser humano que é natural. Então, há uma dificuldade muito grande de aceitar isso, né? Muito bem. Tanto que até na questão da pluralidade dos mundos, né? Dos planetas habitados, há uma dificuldade também do ser humano, nesse âmbito mais racional, de acreditar que há vida em outros planetas, né? Então, seria mais isso, de não aceitar que há algo além. Muito bem. Cleo? Acho que a Cleo foi lá pegar um suco, hein? Paulo? Oi, gente. Opa, Eu estava correndo. falando, eu estava Pegar a falando, Fanta lá, né? Pegar uma Fantinha maracujá, né, Cleo? não, eu estava falando com o microfone fechado, desculpa. Quando a gente olha nos sistemas, né, de negação, né, que Kardec traz para a gente no livro dos médiuns, que é charlatanismo, a loucura, a alucinação, né, e o músculo estalante, né, que esse daqui eu achei o máximo. Cada um foi interpretando, né, esses fenômenos da forma com que, eu acho que com sua cultura, com sua vivência, né, e muitas vezes eles relutavam nessa negação, tentando achar um motivo, que não era um motivo inteligente, para justificar aqueles fenômenos, né? Então, eu acho que foi muito da característica da cultura de cada um, do pensamento, da forma, da vivência de cada um, em querer acreditar, nesse caso, em querer negar, né, a existência desses fenômenos inteligentes. Eu acho que era isso. Muito bem, querida. Paulo? Muito bom, tô Boa gostando. noite a todos. Você pode repetir a pergunta, Tiago? A pergunta é, por que será que surgiram tantos sistemas de negação ao fato espírita, aos fenômenos espíritas? Perfeito. Eu acho que quando você fez a primeira vez a pergunta, você se referiu ao momento de Kardec, não é isso? Isso, a época de Kardec. Isso. A gente, na época de Kardec, né, é interessante lembrar o momento histórico, né? O positivismo estava em alta, correto? O cientificismo, o materialismo estava em alta. E por que isso estava acontecendo nesse período? Porque as pessoas estavam sufocadas, né, de qualquer coisa que tivesse qualquer vínculo com a religiosidade. Se maculou demais esse princípio tão sagrado para nós, mas Certeiro, para é isso aquela aí. época, pelo fato dele ter sido deturpado, não é, pela igreja e por tantas religiões que abusavam do seu poder, as pessoas, e é natural, né, esse negacionismo, né, querer se afastar desse movimento. E mesmo Kardec se associando em grande parte à ciência, para muitos seria mais uma balela, né? Querer justificar a religiosidade através da ciência, o que para muitos até hoje é inconcebível, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito esse negacionismo era pelo momento histórico que a gente vivia naquela época. Não é? Lembrando o primeiro estudo que o Campetti fez conosco aqui, ele disse que até hoje, na Europa, se a gente fala, por exemplo, em que o espírita é cristão, muitos saem da doutrina espírita, porque tem no seu inconsciente coletivo aquela perseguição que a igreja fazia, né, em nome do cristianismo.
Uhum. Agora imagina aquela época de Kardec, né? Sim, muito bem. Tamires? Boa noite, gente. E é interessante isso que o Paulo comentou, né, que é o que a gente vem conversando, que o Haroldo ele tem um estudo muito interessante. Se eu achar, eu vou mandar lá no grupo depois para vocês. É que tem muitos anos que eu vi que ele diz sobre esse pêndulo, né, da sociedade. O pêndulo entre onde há uma religiosidade muito exacerbada, onde é esquecido qualquer tipo de racionalidade, né, qualquer tipo de outras ciências, onde tudo é posto de lado e você só pode acreditar única e exclusivamente na questão religiosa, no que é definido por algum guru religioso, né? Seja, não importa qual religião que seja, foi o católico no passado, mas pode ser outro no futuro, né? A gente sabe disso. E há um pêndulo onde há um lado essa religiosidade nociva e do outro lado a ciência pura, né? O positivismo puro, o materialismo puro, e que a sociedade, a gente vive entre esses dois pêndulos, a gente ora vai para a religiosidade de maneira fanática, ora a gente vai para o materialismo 100% puro. O ideal é que a gente pare, né, esse pêndulo, que a gente consiga viver no meio ali, acreditando na religiosidade, né, cada um com a sua crença, com o que o seu coração deseja, mas não também pondo de lado as outras ciências humanas, todas elas, né, que existem tantas elas, né, porque a gente fala só da psicologia, mas existem tantas outras, a ciência propriamente dita, né, e é interessante que ele faz esse comparativo, ele diz assim, que nós estamos no momento agora de uma religiosidade também um pouco fanática, não é mais a religiosidade católica, vem de algumas vertentes da religião dos nossos irmãos protestantes, né? Algumas vertentes de algumas pessoas, onde há também essa exacerbação nova, né? Onde você põe de lado a ciência, onde você põe de lado a psicologia, onde você põe de lado qualquer racionalidade, e você tem que acreditar exatamente no que está escrito naquele determinado local que alguém está dizendo para você acreditar. Então, a gente não está longe disso novamente, né? Esse estudo é muito interessante que ele fala, que, na verdade, se a gente não observar, nós vamos entrar novamente nesse outro lado do pêndulo, e daqui a pouco a gente vai estar novamente no lado do materialismo, né? E o objetivo nosso é sair desse pêndulo, é realmente encontrar o equilíbrio, né? Entre toda essa complexidade que é, né, o ser humano. Muito bem, amigos, a essência é essa, né? A gente vem de um processo histórico, secular, de milênios, em torno da construção de um discurso do que é a verdade sobre a vida em bases religiosas. A alma não bebe apenas espiritualidade pelo conhecimento religioso de fé. Tá? Ela procura um conhecimento em outras dimensões. E a racionalidade, ela vem como um processo importante para romper com essa captura sobre o que é a verdade sobre a vida apenas na perspectiva religiosa. No caso do Ocidente, cristã. Então, essa ruptura, ela alcança várias dimensões da vida humana, política, social, econômica. Mas do ponto de vista de produção do conhecimento sobre o que nós somos, a nossa relação com a natureza, deixamos de beber apenas um discurso de uma religiosidade que às vezes era irracional e aceita apenas pela fé, para construirmos outras referências que nós chamamos que é o discurso da razão por meio da ciência. Então, os sistemas de negação, eles não partem necessariamente de um princípio de negação de má fé. É a referência a partir da qual o fenômeno está sendo lido. E olha que coisa delicada. O Espiritismo vem com uma proposta que tem no seu bojo uma dimensão que é religiosa. Se a religiosidade ela foi sendo desconstruída no espaço de construção de verdade numa coletividade, né, receberia também o Espiritismo os golpes desse processo. Alguém disse sobre a questão de poder. Acredito que a dimensão de poder na expressão religiosa foi muito mais a reação dos sistemas religiosos vigentes, né? Particularmente o catolicismo, né? Houve uma reação muito, muito dura em relação, porque é aquilo que o Leonardo Boff escreveu numa obra que foi o que condenou ele. Igreja, carisma e poder. Ele teve a coragem de questionar a instituição religiosa
como é composta hoje no mundo a Igreja Católica. E aí, essa obra fez com que ele fosse, né, expulso. Tu não fica mais nas nossas fileiras, você não pode falar essas coisas. Ele está ameaçando um discurso de verdade de uma instituição religiosa. Então, o Espiritismo ele vai estar se confrontando com sistemas de negação, também no campo religioso, mas também com muita força e vigor no campo das ciências. Mas adianta. Kardec ele é tão inteligente que ele consegue compreender o que está sendo trazido, as reflexões são apresentadas em poucas categorias desses sistemas, e ele consegue ser contundente e indireto. Há imprecisões, há uma parcialidade que não tenta ver o fenômeno em torno do que está acontecendo, na sua totalidade. Então, ele vai construir um grande discurso de defesa do sistema espírita, justamente expondo os outros sistemas, né? Eu fico pensando, gente, que se Kardec já não reencarnou, e dia for reencarnar, eu acho que, minha opinião, ele fará um grande serviço ao espiritismo, não sendo espírita. Porque o compromisso dele é com a verdade. O compromisso dele é com a verdade maior, não é com uma corrente religiosa, não é com uma corrente filosófica, é com a verdade. Então, se algum dia, se ele já veio ou vai vir, pensem sobre isso. A gente expandir uma compreensão que não é de nicho, mas uma compreensão de busca de verdade que é muito maior. E que a gente, na verdade, se irmana com outras correntes, não mais enclausurados, não mais nos vemos como exclusivistas, o portador de uma verdade melhor do que dos outros, não. São perspectivas, mas que corroboram com uma compreensão muito mais absoluta, mais próxima desse absoluto, que é a nossa vida como espírito. Então, Kardec vai dizer, observamos fenômenos inteligentes e fenômenos físicos, certo? Físicos como mesas se mexendo, cadeiras levitando, né? Inteligentes, respostas inteligentes por esses objetos. Essas duas categorias dos fenômenos, elas receberão avaliações críticas específicas nesses sistemas de negação. Vamos começar pelos sistemas. O primeiro sistema, gente, isso é charlatanismo. Isso que está acontecendo desses fenômenos ditos que têm espíritos, que se manifestam por esses objetos, isso é charlatanismo. Isso é um embuste. Todos os espíritas seriam indivíduos embaídos, enganados, né? E todos os médiuns seriam enganadores. De nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Bastou essas 3 linhas para a gente desmontar isso. Teria que ter um conjunto de pessoas organizadas para enganar os outros. Independente de quem sejam essas pessoas. Chega a ser pueril, certo? Chega a ser pueril o argumento. Mas é um argumento que veio, né? Sem embuste, estão enganando. Isso não é verossímil. São enganadores, são pessoas interesseiras em produzir esses fenômenos. A questão é que existiam pessoas humanas, por serem humanos, que enganavam. Como é que você separa uma coisa de outra? Como defender um fenômeno que de fato é positivo, verdadeiro, como fato, daqueles que produzem o fato de maneira falsa? Para divertimento, para benefício próprio. Então, Kardec fala uma coisa muito importante. O mau uso que alguém faça de alguma coisa não autoriza que a gente prejulgue ela de forma desfavorável. Sabe por quê? Existem bons e maus médicos. Existem bons e maus psicólogos. Existem bons e maus advogados, juízes. Existem bons e maus médiuns. Entende? Porque eu conheço uma história a gente conhece essas histórias, né? Terríveis, né? De médicos que abusam de pessoas. A medicina vai estar condenada por conta disso? É charlatanismo a medicina, porque as pessoas fazem mau uso da medicina. Não foi aqui em Goiás, um médico que não tinha especialização em cirurgia plástica e deformou mulheres.
Vamos condenar uma área da ciência, da medicina, porque uma pessoa fez mau uso do conhecimento, ou nem tinha conhecimento, mas mancha a imagem de representantes de uma área da cirurgia plástica e estética? Kardec está se valendo disso. Nós não podemos condenar um todo por conta que parte produz um fenômeno, uma ação. Então, esse é o primeiro sistema, daqueles que acusam o espiritismo de ser charlatanismo. E ele fala, não, a gente não pode fazer isso. Isso não faz sentido porque tem que se verificar o fato e separar o que é verdadeiro daquilo que pode ser falso. Né? Daqui a pouquinho eu vou chegar em algumas coisas mais contemporâneas para perceber como é complicado a gente conseguir, às vezes, entender um fenômeno. O próximo sistema é o sistema da loucura. Até hoje em dia a gente escuta isso, é coisa de louco. Isso é loucura. Sabe, esse é um chavão, porque ele captura e exclui. Captura, desqualifica e exclui. Né? Eu tenho uma colega de trabalho que é engraçado. Ela está lá trabalhando, alguém vem falar uma besteira na sala dela, ela só vira assim, descrevendo idiota. É isso. É o sistema do idiota. Tudo é idiota. Né? Idiota. Se desqualifica. Mas por que o sistema de loucura ele aparece no século XIX? E aí, quem pode me ajudar? Por que o sistema de loucura aparece como uma justificativa para a desqualificação da proposta espírita? E aí? E aí, gente? Diga, Anaílsa. Anaílsa ou Rodrigo, né? Nunca sei. Diga, Rodrigo. Oi. Tiago, eu vou trazer um pouco da perspectiva da medicina em si, nem trazendo a questão do cientificismo geral, mas a medicina em si, aquela época, apesar de a gente estar, por exemplo, hoje, em 2023, no século XXI, a medicina, a área da saúde, ainda tem uma enorme caminhada pela frente, né? Não temos ainda conhecimentos totalmente definidos, os estudos continuam em diversas áreas da medicina, e aí, aquela época, século XIX, a medicina, digamos assim, era ainda um pouco primitiva, porque muitos processos de saúde eram extremamente danosos para o ser humano. Inclusive, em estados de saúde que o ser humano tinha, eles eram tidos como loucos, né? Então, essa denominação da loucura era muito, entre aspas, popularizada para qualquer fenômeno que se distanciava do que a ciência, naquela época, ainda muito primitiva, chamava de normalidade. Então, tudo que se distanciava disso era tido como loucura, louco, louca, né, devido a esse lado primitivo da medicina e dos estudos da saúde. Tanto que atos extremamente desumanos foram cometidos à época, como a lobotomia, como choques elétricos, e entre outros. Muito bem, muito bem. Oi. Alguém escreveu aqui? Será que era por isso? Tinha tantos sanatórios? Sim. Sabe uma coisa interessante, amigos? Quando eclode a Revolução Francesa, e ela surge num período junto com o Iluminismo, os documentos que construíam a identidade cidadã das pessoas, quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Né? Tem as primícias ali de declarações dos direitos humanos, declaração do homem. O que é interessante nesse processo? Os chamados insanos e loucos, eles não estavam presentes aí. Eles não eram considerados cidadãos. Sabe hoje a categoria inimputável, que menores de 18 anos, pessoas que têm, às vezes, quadros clínicos em que elas são consideradas inimputáveis, tecnicamente, não respondem por si, ou pessoas, muitas vezes, já idosas e que se encontram em condições de tutela. Essa desconstrução da perspectiva cidadã desumanizou essas pessoas. Então, no século XIX, na época, o termo não era psiquiatria, o termo era alienismo. Alienar, afastar. Então, considerar alguém louco era como você pegar alguém e, com ortopedia espiritual, você o enquadra em uma forma diagnóstica ou de categoria, e é uma categoria, amigos, que para sempre vai acompanhar essa pessoa.
Então, dizer que os espíritas, quem produz fenômenos são loucos, era tentar lançar essas pessoas num grau ou numa qualidade que é essa, de desqualificação, qualquer uma. Isso é irracional, isso é loucura, não merece consideração. Sabe aquela expressão que está lá na época de Jesus, numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer raca, né? Raca para o outro era tão ofensivo como era chamar alguém de louco ou classificar alguém de louco. Hoje, pra vocês terem uma ideia, século XXI, se um de nós for considerado insano, mentalmente, né, incapaz, chamados por um crime cometido, um crime contra a vida, por exemplo, nós vamos para locais chamados manicômios judiciários. Sabe o que é isso, gente? É prisão perpétua. É prisão perpétua. Imagina no século XIX, o que não era o lugar dessas pessoas. Então, o sistema de loucura, ele, no contexto de Kardec, ele é profundamente ofensivo. Porque tenta enquadrar o que está acontecendo, as pessoas que participam, pelas quais se manifestam os fenômenos como loucos, insanos. Cujo lugar é esse locus de esquecimento, de alinhamento, apartamento social e esquecimento público. Perceba que em um sistema de classificação a gente consegue encontrar elementos vultuosos sobre a cultura da época, científica da época, né? E aí eu botei aqui alguma coisinha, né? Ele fala assim, né? Quando os incrédulos se abstêm de usar circunlóquios, que é fazer rodeio, serem imprecisos, né? As pessoas que tentam atacar o espiritismo, o fato espírita, eles declaram pura e simplesmente que os crentes são loucos, atribuindo-se a si mesmo, deste modo, sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Olha isso. Esse é o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Olha a ironia fina de Kardec, né? Kardec tem ironia também. Não? Então, esse sistema, e aí Kardec, ele coloca assim, né? Forçoso será convir que essa loucura, se loucura existe, olha, ele está questionando uma questão até epistemológica, né? Isso existe como fenômeno? Apresenta uma característica muito singular, que é o quê? Então, se nós somos loucos, os espíritas, eles atingem preferencialmente a classe instruída, em cujo seio conta o espiritismo até o presente, a imensa maioria dos seus adeptos. Ele está dizendo assim, como que pessoas da ciência, como pessoas que estudaram, né, são as pessoas capturadas por essa loucura, por essa histeria coletiva para explicar esses fenômenos, né? Se entre esses algumas excentricidades se manifestam, olha a humildade dele, de fato. Acontecem fenômenos aqui, sejam eles provocados, ou seja, eles inventados, pode acontecer, né? Pessoas que são humanos, eles nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião. Basta ver hoje, né, colocado pela Tamires, certas expressões fanáticas de religiosidade, né, desqualificam o cristianismo, desqualificam a expressão religiosa originária, de forma nenhuma, as coisas se confundem. Então, nem aos loucos melomanos contra a música, né? Ou os loucos matemáticos contra a matemática. Em qualquer área da vida humana, vai ter expressão da alma humana e que pode se manifestar de uma forma que parece antagonizar com aquilo que ele faz expressa, né? Um homem louco que é músico, né? O Antoine Artaud, não sei se vocês conhecem esse homem. O Antoine Artaud é um francês classificado nesse grupo de homens chamados loucos e que tem uma importância na história do movimento antimanicomial, da desconstrução desses espaços de segregação e desumanização, e tem uma expressão de palavra e de expressão artística que marcou assim, pode me chamar de louco, mas olha o que eu sou capaz de produzir, né? Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados. Será que nós espíritas também? Será que alguns de nós espíritas
podemos cair nesse lugar se nós não tivermos cuidado? Não. Codificação é a verdade. Não entendeu do tema espírita. Não, isso aqui não se questiona. Não, essas questões aqui abdica do próprio método que Kardec teve para construir a codificação. Então, é preciso que seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. Quer desclassificar alguém? Use um adjetivo dessa natureza. Louco, louco varrido, não deve ser ouvido. Né? E aí Kardec fala, vocês querem buscar mais elementos para entender um pouco mais esse sistema? Dê uma olhadinha nesses 2 livros. O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Obrigado aí colocaram aí o Antoninho Arthur. Obrigado, botaram a referência muito importante. Amigos, estou indo aqui, e aí eu estou falando muito. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós temos muita coisa pela frente ainda, né? Será que a gente consegue terminar? Então vamos avançar, hein? Vamos lá. O próximo sistema é interessante, que é o chamado sistema de alucinação. Aí ele fala, tem uma nova opinião, que diz que os fenômenos espíritas acontecem por conta da ilusão dos nossos sentidos. Eles não estão acontecendo. Somos nós que perceptualmente percebemos uma coisa que não está acontecendo. Isso foi um argumento, isso foi um sistema de negação da doutrina espírita, ou melhor, dos fatos espíritas. Como é esse sistema de alucinação? A Kardec fala assim, o observador até pode estar com boa fé. Quem está ali participando da reunião mediúnica, lá nos primórdios, está com boa fé. Mas apenas está julgando uma coisa que ele não está vendo de verdade. Olha como é malandro esse argumento, né? Malandro esse argumento. A questão é que, será que faz sentido esse argumento? O que vocês acham? Faz sentido esse argumento da alucinação? E aí? Eu quero ouvir vocês. Aí ia ter que ser uma alucinação coletiva, né? Começa por aí, né? Exato, muito bem. Tem que ser uma coisa coletiva. Mas a questão é que esse argumento faz, assim, esse sistema tem uma justificativa. Eu falo para vocês que se hoje, com o conhecimento que a gente tem na neurologia, na psiquiatria, na psicologia, torna complexo esse processo. E eu vou citar para vocês 2 condições clínicas, tá? Não sei se vocês conhecem. O que é agnosia? Alguém sabe o que é agnosia? Deixa eu pesquisar aqui no Google. Não pode não. Ué, tá fazendo prova do vestibular, não tem consulta não. Incapacidade de identificar um objeto com o uso de um ou mais sentidos. Gente, agnosia, você não sabe diferenciar um objeto de uma pessoa. Oliver Sacks, conhecido livro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. O campo perceptual, eu estou aqui com vocês agora, né? Eu estou aqui no frame. Tem livros aqui, tem um boné aqui do lado, tem um copo de água, né? Tem umas coisas aqui. Essa capacidade perceptual de processar de forma cognitiva o que eu estou vendo, identificar individualmente, qualificar o que está acontecendo aqui, é uma capacidade da nossa cognição humana. Só que tem pessoas que têm um problema em relação a isso. E a agnosia é isso, as pessoas não sabem diferenciar o que elas estão vendo. Então, o caso clínico que eu li, do Dr. P, assim, e está conversando ali com o armário, acho que é a mulher dele, e ele fala, por que você não está me respondendo? Mas aí, nesse caso, Tiago, que eu entendo assim desse sistema, né, e que muitos finalizaram, a Ângela falou bem, você está numa sala, está vendo uma mesa levitando. Uhum. Alguns desses deveriam ter esse tipo de doença, né, para poder não estar vendo e dizendo que está vendo. Mas se está todo mundo vendo, todo mundo tem a mesma doença, ou então tomaram alguma coisa na entrada da sala. É isso. Mas percebam que, na época, nós não tínhamos hoje a capacidade de chegar a certos diagnósticos, compreensão de alguns fenômenos, que até poderiam justificar uma ou outra pessoa. Agora, todo um coletivo, e o prosopagnosia, ele é interessante, que é um quadro clínico
que a pessoa não consegue identificar o rosto da pessoa. Eu estou aqui, olho para a Cléo, olho para a Ana, para o Rodrigo, para a Regina, para a Tamires, estou olhando assim, e aí quando termina, olha, eu lembro da reunião, mas não lembro dos rostos. Isso é um quadro clínico. Eu assisti um filme que a menina ela sofria disso. Ela não reconhecia os rostos, então as pessoas achavam ela até meio fechada. Ela, para não demonstrar que ela não reconhecia, ela passava pelas pessoas e ela não respondia, né? Ela não respondia, não dava bom dia, não dava boa tarde, né? E as pessoas diziam que ela era muito fechada e muito introvertida, né? E ela era muito sozinha por isso, porque ela não queria que as pessoas fizessem gozação dela, na verdade. Sim, sim. Magda? Ô, Tiago, mas para esse quadro clínico, há cura, não há? Não. Não há cura mais, não. Sangue de Jesus. No caso dessa menina Muita que eu fé. assisti no filme, ela sofreu disso por um trauma. Sim, Né? são E traumas. aí, depois do trauma passado, ela voltou a enxergar assim, né? Depois que ela curou o trauma, né? Sim. Essas pessoas, Magda, todas elas, os casos passam por exames, tomografias e normalmente se encontra uma lesão congênita, algum trauma, um acidente, em que uma região específica associada, né, esse processamento cerebral, né, é que a gente tem o nosso espírito, mas quem media o processo com a realidade é o corpo, é o cérebro que processa a informação, né, campo visual, auditivo, olfativo, né? Então, há um dano, uma lesão, e aí é um prejuízo. A gente pensa, mas como assim, né? Por que isso acontece? A gente sabe por que essas coisas acontecem. Faz parte da história espiritual da pessoa. Se foi congênito, veio no planejamento reencarnatório dela. Então, assim, são dimensões do processo. Mas esse argumento, realmente, ele é... Como é que pode todo um coletivo estar ali alucinando, né? Então, alucinando. É possível isso acontecer? E digo a vocês que é possível acontecer. Não pelo fenômeno, mas episódios de alucinação coletiva, de surtos coletivos. Kardec, na Revista Espírita, narra um episódio de uma cidade na França, que isso até virou um caso de estudo na psiquiatria, uma cidade inteira, as pessoas surtando. Surtando. Mas isso é outra questão. Vamos adiante. Aí vem a Kardec, valorando a biologia e as ciências nascentes da medicina. É fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu. Ok, pode acontecer. Ou que supõe estar ela própria a mover-se, quando permanece imóvel. Mas, quando, rodeando uma mesa, ó, quem respondeu aquela hora leu o texto, hein? Muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes torna acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas ao chão, poderá-se dizer que todas se acham tomadas de vertigem, como o bêbado, que acredita estar vendo a casa em que mora passar-lhe por diante dos olhos? Entendem? É isso. Mas é um dos sistemas. Agora vem um sistema, gente, que eu acho do mais... É engraçado como as pessoas inventam justificativa para não tentar, de fato, encarar assim, preconceitos do fenômeno, que é o sistema do músculo estalante. Esse eu achei incrível. Esse é incrível, porque assim, tem que achar alguém que consegue, de forma voluntária, por si próprio, mobilizar uma musculatura específica, um ligamento específico da perna, e vai provocar um estalo. Olha que coisa engenhosa, né? Pelo menos a pessoa que inventou isso é engenhoso, né? Inteligente, podia escrever livros, né? Eu fico aqui pensando, né, na cabeça de Kardec, em ter que detalhar cada coisa dessa e trazer todas essas evidências que apareceram durante a codificação, né? Mas Cara, é muita informação, cara. Mas você percebe, ele vai mostrando, é como se fosse uma apresentação. Vamos para os sistemas, e ele vai desmontando de forma racional e lógica, e aí vai mostrando o quê? Tornando robusto o sistema espírita. Entende? E a gente ainda está no negativo, ainda vamos para o positivo. Exato. Então, eu vou até ser mais rápido aqui. Então, as pancadas que se escuta na parede, os estalos que se dão num armário, que dá numa cadeira, na mesa, elas são produzidas por alguém que consegue produzir esse fenômeno. Que é, aí vem, né?
Deixa eu avançar aqui. Aí a pessoa consegue contrair de forma voluntária ou involuntária o tendão do músculo curto perôneo. Esse termo, ele não é mais usado, tá? O nome desse músculo não é mais esse. Tá? Eu tenho uma pesquisada nos atlas aí, é um outro músculo, mas é um músculo pequeno, e o tendão dele seria capaz de provocar um estalo, e que, de alguma forma, seria a causalidade daquele ruído que as pessoas escutam. Mas e Kardec fala, peraí, como é que é possível, entende, alguém produzir um fenômeno na perna e isso aparecer num outro lugar, num outro ponto da sala? Né? Quanto a isso, né, como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nessas vibrações sensíveis aqui ao toque? Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes? Isso eu vou fazer à vontade aqui o ruído, nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, né? Para vocês perceberem que certas construções à época é muita fantasia, gente, é muita fantasia, mas é um argumento. E Kardec, olha, não faz sentido. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui 3 questões, não sei se vocês conhecem essas histórias, mas, por exemplo, a habilidade de ser ventríloco, em algumas pessoas, ela é tão assim, forte, que a pessoa, desenvolvida, que a pessoa consegue ser ventríloco de um boneco, fazendo parecer que o boneco está falando. Só que eu já vi uma pessoa, um mágico, ventríloco, em que ele treinou o cachorro dele por algum sinal, algum comando que está ali oculto, eu vi um vídeo, e o cachorro, quando o cachorro começa a mexer a boca, ele faz o ventriloquismo. Como fosse o cachorro falando. Gente, é uma coisa assim, fora do normal. Porque a gente sabe que, na verdade, não tem nada de mágico, não tem nada de anormal. É uma técnica vocal da pessoa parecer que não está falando e consegue projetar a voz para, no caso, um ser animado. Outro caso conhecido no início do século XX é do cavalo Hans. O cavalo Hans era um cavalo que, em tese, sabia contar. Então, como assim um cavalo que sabe contar? Ele sabe contar com a pata. Vai bater na patinha no chão e sai fazer matemática. Não, isso não existe. Aí levaram ele para dentro do auditório e aí perguntaram, cavalo Hans, quantas pessoas estão de chapéu aqui nesse auditório? Aí ele começava com a patinha, bater no chão. As pessoas iam contando. E, de repente, ele parava e as pessoas... Ele acertou. Como é que o cavalo sabe contar? Foram descobrir depois, aquela história, né? Foram investigar depois, que, na verdade, ele foi condicionado para quando as pessoas olhassem para baixo, ele parava de contar. Então, as pessoas sabiam quantos chapéus que tinham e olhando para a pata, para ele. Quando perto do negócio, eu olhava para a pata dele, no caso dele, e ele parava de contar. Não tem nada de mágico, é um condicionamento. Então, hoje em dia, existem alguns fenômenos de mágica e ilusionismo que parece uma coisa que foge da regra, do ordenamento da natureza, das leis da natureza, mas não é. São manipulações. O argumento do músculo que estala vai para esse campo fantasioso. Não, a pessoa consegue de forma voluntária por si própria ou não estalar, e aí acontece o fenômeno. Reduz a complexidade do fenômeno que acontece em ambientes, em vários objetos, a uma questão orgânica e física. Então, reconheçamos que a pessoa, sem ter visto, olha, a pessoa não viu, não observou tudo, a pessoa não observou bem o fenômeno para poder fazer uma justificativa. Oi, Ângela. Eu só queria lembrar, né, que assim, era uma coisa tão simplista, assim, então, que os fenômenos, né, espíritas, mesmo naquela época, não se resumia só a barulho. Quer dizer, isso aí explicava a questão do som. Mas e os outros? Os efeitos físicos, exato. Então, os outros efeitos, né? Mas assim, o que me deixa, às vezes, assim, pasmo, é que, infelizmente, até hoje em dia acontece esse tipo de coisa, da situação ser manipulada de uma forma e ser levada de uma forma, e as pessoas acreditarem sem raciocinar o mínimo, assim, vê aquela coisa e a pessoa engole e não para pensar um minuto, tá, isso não corresponde, porque não responde, porque não sei o que, as pessoas só engolem, entendeu? Uhum. Muito bem, muito bem.
E o que é interessante é que até agora nós estamos em sistemas que estão se confrontando, estão negando. Isso não acontece. Isso não acontece. Agora Kardec vai passar para os sistemas de causas físicas. De alguma forma, esse último sistema do músculo estalante tem a ver, mas agora ele fala, tem aqueles que dizem, oi Ana, oi Rodrigo. Que a gente queria recomendar também, depois quem quisesse pesquisar ou tentar assistir uma série do mágico Harry Houdini, que é um mágico que existiu de fato na Europa. E aí o que é interessante nessa série, o Houdini, por ser um mágico, um ilusionista, ele sabia dos truques, né? Tudo que ele fazia, a mágica, era um truque que ele elaborava para impressionar as pessoas. Mas aí, num dado momento, ele começa a questionar o que é truque, mágica, e o que é, de fato, algo além, sobrenatural. Então, para não dar muito spoiler, vale a pena assistir essa série, que trata também dos fenômenos espíritas. Muito bem, muito bem. E aí, assim, né, a sofisticação ou a complexidade daqueles que estão observando o fenômeno e constroem uma maneira de explicá-los. Então, agora Kardec fala, olha, tem alguns sistemas que não estão negando o fenômeno, mas vão buscar explicá-los, o que está acontecendo, por meio de, que ele fala, de causalidades físicas. E ele diz, magnetismo, a eletricidade, a ação de um fluido qualquer. Perceba, já quer ter um grupo mais etéreo, mas que, na verdade, tenta explicar o fenômeno, mas não é espírito. Não são os espíritos. Então, é uma causalidade meramente física ou material. A gente sabe em Brasília, quem mora em Brasília, que é um país, que é uma cidade muito seca, que a gente, nos períodos de seca, quando a gente encosta em certos objetos, e a gente toma um choque, dá estalo. A gente sabe que isso é um fenômeno relacionado à eletricidade. Né? Não tem nada de magia, de mágica, é ciência, né? Você cura, não sei o quê. E eu achava que eu era magneto aqui em Brasília. Tu achou que era um magneto? Então tá. Quiser continuar acreditando. De vez em quando eu vejo uns negócios aqui, sabe? Voando, Duque latindo, não sei o que não. O Paulo, leva a Cléo para dar um passeio lá naquele hospital lá que eu te indiquei aquela vez, fazer uns exames também, tá precisando aí. Só para vocês uma coisa interessante, eu me tornei espírita, não acontece para ninguém, eu me tornei espírita, porque eu comecei a ver umas coisas de noite. Eu estava em Recife, na casa de uma tia, e umas coisas me assustando muito. E aí ela pegou o livro dos espíritos, olha esse livro aqui. Eu achei que ler o livro fosse parar de ver as coisas, né? Mas não parou, não. Mas me ajudou a entender. Né? Me ajudou a entender. Não ajudou muito com medo, não, né? Mas ajudou a gente a entender o fenômeno, né? E aí o Kardec, então, voltando... Opa, alguém levantou a mão? Não, né? Não, né? Tá. E aí o Kardec fala, olha, pelas circunstâncias, essa justificativa de ser pelo magnetismo, eletricidade, ou uma ação de algum fluido, parecia que podia corroborar a ideia que a causalidade era essa. Né? E, por exemplo, que o aumento dos fenômenos, em certos casos, a força para mobilizar e movimentar os objetos parecia estar relacionado com a quantidade de pessoas que estavam presentes. Então, faz sentido. Olha que como Kardec é justo. Eu acho isso importante, a gente pensar na psique desse homem. Ele é justo, ele é cientista. Ele está acolhendo, de fato, esse argumento. E aí ele diz, né? E que só que tem uma questão: os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes. Eles não eram aleatórios. Obedeciam à vontade. Respondiam a comandos. Respondiam ao pensamento. Havia, então, uma origem causal inteligente. Aquele matou a situação. E é interessante para quem não conhece a história na psicanálise, né, o Jung, muito aberto a chamados os fenômenos anômalos, como conceituado hoje, estava com o Freud muito, muito cético, né, muito fechado no materialismo e tal. Eles estão conversando e, de repente, dá um estalo numa estante, assim, o Freud se assusta com aquilo. Uma pancada, um estalido, ele se assusta com aquilo. Aí o Jung ri para ele e fala assim, fica tranquilo, que agora vai estalar de novo. Estalou de novo.
Será que foi um fenômeno inteligente? Talvez. Mas como é que Jung saberia que naquele momento instalaria de novo? Né? Não sei. Mas percebam, é um fenômeno que pode acontecer nas nossas casas, né? São histórias que a gente escuta e que pode dar uma causalidade inteligente. Há muitos anos eu frequentava uma fazenda aqui na região ali para depois de Águas Lindas, e era uma grande fazenda e tinha uma casinha lá numa colina. Sabe aquelas casinhas de filme de terror? Lá na colininha, sabe? E aí o casal um casal que era um caseiro e a esposa dele, dormiam nessa casa às vezes à noite, não tinha luz, não tinha nada, era vela, e aí começaram a escutar, estavam jogando um carteado, de repente, barulho de pedra no telhado. E aí ele já tinha tomado umas, e aí ele achou que era brincadeira de alguém, e aí ele saiu, não tinha ninguém. Aí voltou jogando, e aí de repente começou a se irritar, e ele, joga agora um tijolo. Gente, uma pedra imensa estourou o telhado, que não tinha laje, estourou o telhado, fica do lado deles. Aí eles saíram correndo, não tinha ninguém. Possivelmente um fenômeno espírita. Não era um espírito, ficaram apavorados, né? Já pegaram as coisas lá e voltaram para a casa principal. Mas percebam, como que pode um fenômeno em que ele dá o comando, responde, né? Responde o comando, joga agora um tijolo, provocando, né? A jogar um pedregulho, né? Então, dizer que apenas um agente material, eletricidade, alguma questão relacionada a isso, é a causalidade, Kardec diz, tivemos que abandonar, porque cadeiras, mesas e objetos respondiam aos nossos comandos, atendiam aos nossos pedidos, respondiam às nossas questões. Né? E aí? Alguma dúvida? Vamos continuar? Podemos indo? Veja quantas ideias surgiam para explicar os fenômenos, né? Muito interessante esse capítulo, gostei muito de relê-lo. O sistema do reflexo. O que é isso? Kardec fala assim, quando se reconhece que existia uma ação inteligente por trás do fenômeno, restava saber de onde é que vinha essa inteligência. Era da pessoa? Ou de alguém que está ali? De quem dá o comando? Ou será que é o ente externo, o espírito, que depois foi identificar como inteligência por trás dos fenômenos? Julgou-se que bem podia ser a inteligência do médium ou dos assistentes a se refletirem como a luz, os raios sonoros, a projeção, né, sobre o objeto e manipular o objeto. O objeto se mexia pela vontade, pela inteligência do médium, do assistente, dos presentes. Era possível, deixei até em verde, era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. E aí ele diz, mas notemos antes de tudo que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista, já é mais sofisticado. Para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, era preciso admitir a existência no homem de um princípio exterior ao organismo, isso é, o pensamento. Alguma coisa alcança aquele objeto, né? É interessante que eu tive um professor de fisiologia na faculdade do Rio de Janeiro, e ele dizia assim, pessoal, nunca duvidem das coisas. Se algo novo aparecer para você na sua experiência de vida, você pode colocar a dúvida, mas não negue. Ele citou, lá numa universidade, no Rio de Janeiro, onde eu estudei, já passo a para você, existia um professor visitante da Europa que fazia experiências diferenciadas e ele testava a força do pensamento. Foi um experimento em laboratório. Era uma máquina que soltava uma gotinha de água. E, de forma precisa e métrica, aquela gota d'água ia cair sobre uma lâmina finíssima e afiada, para que aquela gota de água em volume fosse partida pela metade. O ajuste da máquina em laboratório foi precisa, que toda gota que caía, depois eles mediam. E era a mesma coisa. Qual que era o experimento? Alguém vir e pelo pensamento.
Eu quero que a gota vá mais para a esquerda. Não é todo mundo que conseguiu, mas os resultados mostraram que algumas pessoas, de uma forma que eles não souberam explicar, conseguiam movimentar aquilo. Então ele dizia, nós não neguem aquilo que pelo fato de você não conhecer. Seja cético, mas se permita conhecer os fenômenos. Oi, Cleo. Três coisas me chamou a atenção aqui, Tiago, nesse sistema do reflexo. Uma delas é quando eles observam, né, que essa comunicação, a opinião que era emitida nada tinha a ver, né, com o que se esperava ali do médico, com o que o médico pensava, né, e às vezes muito pelo contrário. O outro, ele aponta que as escritas feitas por pessoas que não sabiam escrever, mas trazem resposta do mais alto, né, alcance filosófico muitas vezes. E o terceiro foi que não se explica as respostas dadas às perguntas mentais ou em línguas que o médium desconhece e 1000 outros fatos que não permitem dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta. Então, eu achei bem interessante esses três pontos aí no sistema do reflexo. Muito bem, e o bom que tu já adianta que a gente está aqui, né, filosofando muito, né, então deixando para trás o texto. E é isso, entende? Você vê que a questão transborda para além das capacidades das próprias pessoas que estão presentes. Porque uma coisa é provocar um fenômeno, um ruído sonoro. Outra coisa é provocar um fenômeno visual de mobilização de um objeto. Outra é produzir um efeito inteligente, certo? Texto, uma resposta que foge daquilo que as pessoas presentes, como você muito bem colocou, né? Muito bem colocado, querida. Eu vou adiantar aqui, tá? Pra gente não ver o que mais, né? Muito bem. Vamos já para o próximo sistema, tá? Sistema da alma coletiva. Olha que interessante. Aqui Kardec está citando um livro, e eu acho que ele cita isso apenas como uma ramificação explicativa, né, em relação ao fenômeno. Ele diz assim, né, esse sistema da alma coletiva, segundo esse sistema, apenas a alma do médium, a alma do médium está se manifestando, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, né, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Então, ele coloca num grande todo a capacidade do médium de conectar a totalidade, tudo que está em torno, e daí extrair os elementos para a expressão do fenômeno. É um sistema explicativo do processo. Só que Kardec diz, é uma opinião individual. Por que individual? Porque é uma obra de uma pessoa. Magnetismo espiritual, purema, tirpse, né? Então é uma opinião de uma pessoa. Então ele fala, pelo nome de Ema Tirpse, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. E aí, no livro, ele cita aqui em itálico, né? Não há oculto que não deva ser conhecido. Ele questiona, como assim? Nós não temos capacidade de conhecer tudo. Então o Espírito fala assim, não tem nada que seja oculto que não possa ser revelado. Não funciona dessa maneira, né? Eu me recordo de um suposto guia espiritual de uma casa que eu frequentei há muito tempo aqui em Brasília, um dito guia espiritual. Um dia ele chegou assim, não, gente, não importa tanto as questões dos estudos, importa é o amor. Não é lindo, gente? Não é bonito isso? É bonito. Não, o que importa é o amor. Mas desqualificava o conhecimento. Numa casa espírita. Eu pensei, tem alguma coisa errada aí nessa comunicação. Tem uma coisa errada nessa comunicação. Então, são espíritos, nesse caso, espíritos mistificadores. Vamos agora para um sistema que eu queria que vocês guardassem esse sistema como um dos sistemas mais importantes e que, na verdade, ele dá subsídio para muito que se desenvolveu depois no pensamento psicológico, as escolas chamada da psiquiatria dinâmica, nas escolas de trabalho inconsciente, que é o chamado sistema sonambúlico. Porque, na verdade, ele é muito importante,
porque ele vai ter muitos defensores, certo? E ele bebe no nascimento dos chamados médiuns. Existem autores que escreveram isso, inclusive essa autora aqui, ó, Alexandra Bacapoulos, né? Ela é uma historiadora. O livro dela é sobre os chamados escreventes. Ela vai dizer como é que essas pessoas produzem esses fenômenos inteligentes. Como é que ela fala? E um capítulo é dedicado. Entram os médiuns, chegam os médiuns. Ela valoriza os médiuns como pessoas capazes de fazer um contato com uma realidade extra-existencial, extrafísica e produção de efeitos inteligentes. Mas o sistema sonambúlico, diz Kardec, né, ele é um sistema que teve adeptos e permanece tendo, e que todas as comunicações inteligentes provêm da própria alma, do próprio espírito do médium. Não é uma coisa que está fora, não é um ente que vem fora e se comunica. Na verdade, é a alma do médium que produz todas essas coisas. Quem conhece a história do magnetismo, desde lá de Mesmer, e eu indico esse livro, infelizmente esse livro não tem em português, tá? É um livro chamado A Descoberta do Inconsciente, é um tijolo, né? A História da Evolução da Psiquiatria Dinâmica, é do Henry Ellenberger. É uma leitura muito, muito específica, mas para quem gosta do conteúdo, ele vai se dedicar aqui a mostrar que as origens de todas essas ciências que a gente tem hoje na área psíquica, elas nascem de todas essas correntes que nós estudamos no Espiritismo. Sabe, todos esses antecedentes históricos também está aqui. Então ele diz que quando começa esse processo de você magnetizar uma pessoa, e a pessoa, de repente, algumas pessoas magnetizadas começam a falar línguas, né? Cito um caso de um discípulo do Pesseguir, né, o Conde Pesseguir, chamado Vitor, e ele, quando ele era magnetizado, ele, de repente, ele tomava uma posse de um conhecimento, né, fazia diagnósticos, né, mas não se sabe. E aí? É dele ou é um espírito que está se aproximando e por ele comunicando a informação? Não se sabe. Pode ser tanto um quanto o outro, né? Não é porque eu produzo um efeito inteligente, mas não é o Tiago, o Tiago não tem conhecimento disso. Não tem como saber. Se eu estudei isso em outra vida, eu tenho esse conhecimento do plano espiritual. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente qualifica um fenômeno espírita por meio de um médium, como não? Com certeza é um espírito, né? Isso é o tempo, a experimentação, certo? Para a gente chegar a essas constatações. Esse sistema sonambúlico ele permanece como muito importante, porque ele é uma zona cinzenta. É um fenômeno real de pessoas que ficam muito lúcidas, né, que alcançam uma capacidade, vamos dizer assim, espiritual, psíquica, muito dilatada. E aí? É uma zona de fronteira. O que está acontecendo? É a alma da pessoa, do médium, ou é, na verdade, de fato, o fato espírita? Do espírito que vem e se comunica e que passa a informação. E ele fala, não há como negar, em certos casos, a influência desta causa. É isso, o animismo. É um fenômeno anímico da minha alma se comunicando, né? Mas ele diz, isso é uma exceção, não a regra, porque a partir dos estudos que ele fez em relação e o que ele construiu a partir das médios que acompanhavam ele, tá? Bom, gente, faltam 5 minutos, eu vou adiantar, vou correr aqui um pouquinho, porque eu queria que a gente não perdesse, para falar de alguns dos outros sistemas rapidamente. O sistema pessimista, diabólico, demoníaco, certo? E aí a ideia de que o fenômeno tem uma causalidade aqui, um argumento que é religioso. Se está tendo o fenômeno, a causalidade é demoníaca. É o espírito mau, é o demônio, né? Eu lembro que na faculdade, eu fiz veterinária, quase terminei veterinária, antes de ser psicólogo, né? Eu tinha uma época que eu ficava fazendo muito truque de mágica com carta. E um dia estava com um grupo, fiz um truque de mágica, o pessoal, como é que você fez isso? E um colega falou assim, isso é coisa do demo. Aí o pessoal ficou rindo, né? Aí, beleza. A pessoa parou de falar comigo. Eu falei, chamava o Tiago também.
o Tiago pode falar comigo. E que eu fui descobrir que ele era de uma corrente cristã bem fervorosa, bem fanática. Se ele não consegue explicar, o que que é? É o demônio. Eu achei que era brincadeira, ele falou sério. É o demônio. Então, todas as manifestações são obras do diabo, né? Do diabo, né? Que é esse arquétipo do mal que captura o discurso cristão em torno do medo, em torno do pecado, em torno da não salvação e da influência que é tão poderosa e forte quanto a própria presença de Deus, se não até mais. Então ele diz, né, os partidários do sistema demoníaco, eles não são necessariamente adversários do espiritismo. Na verdade, eles admitem que tem a comunicação. Então, olha só que interessante. Eles não são nossos adversários. Eles só explicam de uma maneira em que eles não validam a possibilidade do espírito, que seja o espírito bom se comunicar. Ele fala que o espírito são os demônios, sempre. Então ele fala, ao admitir que os demônios não podem se manifestar, eles estão admitindo que o fenômeno é real. Olha que bacana. O Kardec é sagaz, né? E aí ele começa, filosoficamente, a trazer elementos da doutrina espírita. Os espíritos são apenas nós, homens, almas, que já vivemos na Terra. Ele está desmistificando, eu até botei aqui, ó, o espiritismo desmistifica o sobrenatural, o mágico, o incompreensível. Torna essa relação nossa com o mundo espiritual como partes da vida, de uma lei da vida. Estou aqui com vocês, conversando, o mesmo acontece com outro plano. As almas estão constantemente se influenciando e se comunicando. E aí, o Kardec vai trazer um conjunto de elementos, e eu chamo isso aqui, agora vem, tá? Ó, guardem aí, ó, isso vem depois do sistema de demoníaco, tá? Item 46, ele começa aí bem, o Kardec é muito sagaz, ó, ele começa a botar vários tópicos aqui, ó, e para mim, gente, isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma síntese do que a gente pode chamar como um sistema espírita, tá? Tem várias questões aqui importantes, não vai dar tempo, e aí a gente vai ter vários pontos aqui importantes. Eu não falei dos sistemas positivos, o sistema otimista é aqueles que acreditam em, tudo vem do bem, tudo é bom espírito, né? Sabe essas pessoas que são facilmente ludibriadas? Tudo é bom, tudo é bonito. Não compreendeu que existem espíritos bons e espíritos ruins porque foram homens e mulheres bons, homens e mulheres ruins. Não existe a mágica da transformação nossa, do ponto de vista espiritual, desencarnarmos. Então, o sistema otimista, na verdade, é essa confiança cega, e que nós, espíritas, infelizmente, continuamos tendo esse problema. Vamos estudar para que a gente possa não ser capturado por isso. Gente, eu não vou continuar, só vou finalizar com esse aqui, que é o sistema unispírita ou monoespírita, que é apenas um espírito se comunica com os homens. E esse espírito é Jesus, é o Cristo. Então, imagina a vulnerabilidade, a confiabilidade a uma mensagem espiritual que é assinada por Jesus, ou por Kardec, pensando aqui. Tem uma conhecida casa espírita aqui em Brasília, que uma vez um grupo inteiro mediúnico se retirou da casa, porque começaram a receber mensagem de Jesus de Nazaré, achavam que era Jesus, foram alertados que prestassem atenção, que estudassem, e não gostaram da reprimenda. Por quê? Porque foram capturados por isso aqui, o sistema unispírita. Não, é Jesus. Nossa comunicação é com eles. E apenas uma reflexão final, para quem não sabe, o pensamento religioso islâmico traz consigo que a elaboração do Corão por um missionário espiritual, que é Maomé, ele é um missionário espiritual, foi de mensagem e do contato dele direto, apenas dele com Deus. Ok? É o sistema monoespírita. O problema é que pessoas passaram a questionar isso. Olha, tem passagens aqui no Corão, e aqui a reflexão, amigos, não é um questionamento da religiosidade das pessoas, tudo bem? Aqui é uma reflexão filosófica, que os próprios islâmicos falam, olha, e tem umas passagens aqui na obra
que não parecem ser mensagens vindas diretas de Deus. Um desses homens é esse autor aqui, ó, Salman Rushdie. E ele fala, olha, e aí, mas são questionamentos em torno de quê? Da substância do conteúdo, que não é, assim, olha, isso não pode ser uma verdade absoluta, porque não faz sentido isso ter vindo de Deus, do bom, do amor, da verdade maior. Mas o que está sendo colocado aqui, que eu acho importante? Ele se encaixa justamente nesse sistema. Porque todas as grandes revelações tiveram seus missionários, mas nós somos vaso, nós somos canal de comunicação. E em qualquer experiência religiosa humana, acontecendo a comunicação, vai ter uma interpolação do processo. Então, a gente não pode confiar unicamente, sempre, cegamente na comunicação. Então, percebam, o matriciamento de produções que sejam mediúnicas, na história da humanidade, elas têm que ser colocadas na perspectiva de que, olha, seres humanos recebendo, não necessariamente quem está vindo, porque Deus, a gente sabe que Deus não se manifesta diretamente conosco, mas são apenas reflexões e uma contribuição. 9h32, fiquem bem. Tem mais alguma coisinha aqui, mas não vai atrapalhar. Depois vocês leem o restante. Tem o sistema poliespírita, que eu acho que é o último, e é isso. Depois vocês leem o que é, beleza? É isso aí. Obrigada, Tiago. Muito obrigado. E aí, gente, o que é que acharam? Esse sistema é complexo ou ele é um sistema simples? A gente mata no peito, Super fácil, né? Super fácil, né, Cleo? Não é grande. Eu vou colocar... Ainda bem que eu estou podendo reler esse livro aqui, viu? Porque muita coisa que eu não tinha entendido agora fica mais fácil em conjunto. Muito bom, também, concordo. Muito bom. Isso que o Tiago explicou, né? Se ele apresentasse um diagrama que eu mandei para ele aí, se resumiria a isso que eu coloquei no grupo agora. Mas, finalizando aqui, se ninguém tiver nada, eu vou pedir aí a Maria de Leusa que possa fazer a nossa prece. Ela está aí, Maria de Leusa? Sim, estou. Olá. Oi, Maria de Leusa, faz nossa prece. Oi. Então, quando dizem não é complexo, para mim é complexo, porque são muitas informações, todas elas necessárias, e que precisamos de muito tempo para assimilar tudo isso daí, né? Para fazer essa preparação para esse estudo. Quando falaram aí sobre a casa fazendo aqueles barulhos, já passei por isso também, né? Já, além do barulho na casa, vozes, pessoas andando, né? E isso a noite toda. Quando amanhecia o dia, aquilo tudo ficava tranquilo, e eu passava a noite sem dormir. Então, assim, só com o passar do tempo, com esse estudo, que eu fui entender o que estava acontecendo. Mas, eu vou te falar a verdade, medo não mata, porque senão eu não existia, porque eu passei muito medo. Mas passa mesmo, né? Quando a gente desconhece. Deixa eu só ouvir a Magda. Eu faço as palavras da Dona Maria aí, as minhas palavras. É um estudo muito complexo mesmo, que só mesmo o Tiago aí, que é Explex, né? Vai explicar. Pronto. Nada, Nessa palavra junto, eu falei a palavra errada, sabe? Desculpe, mas só o Tiago mesmo, porque a gente estudando sozinha, minha filha, não tem jeito, não. Verdade. E o que é legal, Magda, que é bom a gente ver isso, porque às vezes a gente lá na frente está vendo falar de uma coisa e a gente vai acreditando. Então, você já lendo esses sistemas, o que é que ocorreu lá atrás, o charlatanismo, as reflexões, tudo que o Tiago trouxe aí nesse capítulo de sistema, quando você ouvir lá na frente, você vai poder falar com propriedade, né? Eu acho que isso é o mais interessante, é que a gente não fica vendido, né? Nas informações que a gente vê aí pela internet ou vê em algum curso, alguma coisa. É isso? A gente tem que realmente estudar e aprofundar mesmo. Cleo, Oi. Eu só discordo de você de que a gente tem medo enquanto desconhece, porque eu conheço desde sempre e continuo com medo. Aí eu sou aquela espírita que tem medo de espírito, e quando alguém me pergunta, eu só falo, gente, eu me conheço, eu não vou ver espírito de luz.
Estamos juntos, eu também tenho medo. Se eu tivesse certeza que eu só ia ver espírito de luz, eu era íntima. O problema é que eu sei o que é que eu vou ver. Então, mesmo conhecendo, eu continuo com medo. Você que pensa que não vai ver alguns espíritos bons, a gente vê de tudo, estão todos se batendo aí na frente da gente, do lado, em cima, embaixo, é briga. Eu prefiro ficar sem ver. Muito bom. Mais alguém, gente? A Ana Lisa ergueu a mãozinha. Ana está dizendo que tem medo de espírito, Dona Maria. Ah, Morre tá. de medo. Olha lá, É, tem um espírito ali do lado dela, ela não tem medo, é isso que eu não entendo. mas ela vai se acostumar. Olha lá um espírito do lado dela. Um espírito É, até bonitinho de óculos, ó. Tá todo mundo vendo esse espírito ali? Tem uma frase assim, ó. É difícil aprender, trabalhoso colocar em prática. E assim vai, né? No meu ponto de vista, eu estou sempre encontrando essas dificuldades. Eu sempre acho que a gente tem que ter muita cautela. Isso mesmo. Mas vamos lá para Alguém vai falar mais alguma coisa? Acho que não. Então vamos nos recolher em nossos pensamentos, sempre agradecendo a Jesus a oportunidade que nos dá em todos os momentos, com essa experiência e com a presença da espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos abraça, fazendo com que esse fardo não fique tão pesado, nos ajudando com os esclarecimentos, nos dando o entendimento que necessitamos para colocar em prática as tarefas que nós mesmos pedimos que fossem delegadas a todos nós. Senhor Jesus, agradecemos imensamente pelo carinho, pelo amor incondicional e contamos sempre com a vossa presença para que possamos estudar profundamente, para que coloquemos em prática essa tarefa especial que escolhemos, para que possamos ser pessoas e espíritos cada dia melhor, para quando voltarmos para a pátria de origem, podemos ter a certeza de que fizemos algo em melhorar a nossa prática e poder ajudar os nossos irmãos que necessitam desses esclarecimentos. Obrigada, Deus, Criador do céu e da terra, pelo dom da vida e pela oportunidade de agora. Que o nosso estudo, as nossas atividades sejam coroadas de êxito. Que assim seja. Obrigada, gente. Todos tenham boa noite. Fiquem com Deus. Um bom Boa final noite de a semana para todos. todos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Obrigada, boa Tiago. noite. Sempre muito bom. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite, noite a gente. todos. Tchau, Obrigada, gente. viu, Boa Thiago? noite. Excelente Tchau, amigos. aula. Tudo de bom. Um Obrigado abraço. a todos. Valeu. Muito bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Regina. Márcia. Tchau. Tchau, Magda. Tchau, Cléo. Tchau, Alenita. Tchau, Beijo. Paulo. Ana Ilza. Ei, quem é essa coisa mais linda, mamãe? Eita, coisa mais gostosa assistindo. Tá dando tchau. 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 Manda beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.